Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Primícias do Senhor, tá? Momento este que nós separamos para começar o dia com o pé direito na presença de Deus. A última live dessa semana, viu, gente? Descansaremos sexta e sábado, e domingo, na virada para segunda, estaremos novamente aqui, né, de segunda a sexta, fazendo nossas lives na virada do dia, para que possamos começar o dia durante toda a semana na presença do Senhor. Seja muito bem-vindo, Joveli, seja muito bem-vindo, Mábia. Louvado seja Deus. A gente sempre dá aquele tempinho, tá? Para que a gente possa aguardar. Como agora são 11h57, nós vamos ter 3 minutos de tolerância até que o pessoal entre, tá? Pelo menos até dar meia-noite. E quando der assim, meia-noite, a gente dá início à nossa live, tá bom? Hoje nós vamos falar a respeito dos nomes de Deus. Louvado seja o Senhor. Enquanto o pessoal chega, tá? Quem tiver aí online, vai mandando aí os convites aí nos grupos, tá? Avisando que a live já começou, para que o pessoal venha estar conosco, participando. Louvado seja Deus. Deixa eu ver se eu aviso aqui. Nicolau, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Plante direito. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Louvado seja o Senhor. Vamos esperar mais um minuto para meia-noite para que a gente possa dar início a essa live, tá? A gente vem dedicar o primeiro tempo, os primeiros minutos do dia, para começar na presença de Deus esse novo dia, para o louvor e glória do santo nome do Senhor e nosso aperfeiçoamento, tá? A última live da semana, nós voltamos domingo na virada para segunda, tá bom? Vocês estão entrando aí, fiquem cientes que a gente está fazendo lives de segunda a sexta à meia-noite. Um pouquinho de oração, um pouquinho de uma reflexão e concluímos com uma breve oração ali, tá? Não passa de 20 a 30 minutos de live, mas a gente quer apenas apresentar o início do dia a Deus, para que possamos prosseguir, né, no restante do dia na presença do Senhor, e viemos trabalhar e ser instrumentos de Deus durante o dia, tá? Louvado seja o Senhor. Deixa eu ver se compartilho aqui o link da live. Onde é que tá? Enquanto isso, vão entrando aí. Plante direito. Você é de onde, amado? Silvano, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. O assunto de hoje será... Escolhi aqui. O assunto de hoje são os nomes de Deus. Ontem nós já falamos a respeito, a paz do Senhor, varão, glória a Deus. Ontem nós já falamos a respeito da importância dos nomes na Bíblia, né? Todos eles geralmente têm significado, tá? Nenhum dos personagens bíblicos recebe nome à toa. E falamos a respeito disso porque hoje nós trataríamos de alguns nomes de Deus, tá? E por que Deus recebe esses nomes na Bíblia. Bacana? Então ontem eu falei um pouco da importância do nome, de se ter um nome e o que isso significa. Geralmente o nome aponta para a pessoa, para a personalidade, para o caráter, tá? Para a autoridade. Então, nome tem importância na Bíblia. E Deus recebe alguns nomes no Antigo Testamento, tá? E a gente vê que esses nomes estão ligados com características de Deus. Então a gente vai ver alguns nomes hoje, tá? E vamos ver o que esses nomes nos revelam a respeito de Deus. Amém? Dalvani, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Cantora
Cláudia Medeiros, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Luiz, seja muito bem-vindo, Luiz. Amados, já passou 2 minutos aqui de meia-noite, nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade, por esse dia, tá? E vamos fazer uma breve reflexão a respeito desses nomes e concluiremos a live, tudo em 25 minutos, amém? Oremos. Pai amado, aqui estamos, ó Senhor, essa noite, vimos lhe render graças, ó Deus, mais uma vez por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui reunidos, ó Senhor, para aprender um pouco mais de Ti, um pouco mais da Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia que passou, pois o Senhor nos sustentou, nos deu graça, nos deu força, nos abençoou, nos deu livramentos e por isso estamos vivos aqui com saúde, entregando os primeiros momentos desse novo dia na Tua presença, para os Seus cuidados, para que o Senhor venha assim nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todo mal durante todo esse dia. Que o Senhor venha assim nos capacitar a ser instrumentos úteis nas Tuas mãos para louvor e glória do Teu santo nome. Ser conosco neste momento, nesta live, nos abençoando, nos dando instrução, discernimento para que possamos entender e compreender as verdades contidas na palavra a seu respeito. Ser conosco, nos abençoando, é no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Olha, a Patrícia apareceu, despertador tocou. Patrícia, Deus abençoe sua vida. Rafa, seja muito bem-vindo. Amém. Mona Lisa apareceu, Deus abençoe, louvado seja o Senhor, amado. Quase comecei a live sem vocês aqui. Gente, é sempre à meia-noite, tá? Eu esperei mais 2 minutinhos aqui, porque eu sabia que tinha pessoas que sempre estão conosco, que não tinham entrado. Mas se lembre que à meia-noite em ponto a gente começa a live, ok? Ontem nós falamos a respeito da importância do nome e que todo nome na Bíblia tem significado. Ele não está lá à toa. O nome aponta para o caráter, para as características, para a personalidade, às vezes para a própria pessoa. Remete a algum tipo de autoridade. Jesus falou que para a gente orar em nome dele. Então, o nome carrega autoridade, tá? Por que a gente falou sobre isso ontem? Porque hoje eu iria apresentar alguns nomes que se referem a Deus na Bíblia. E esses nomes têm significado e apontam para alguma característica de Deus. Louvado seja o Senhor. Sejam todos bem-vindos, todos que estão chegando aí. Então, eu vou estar compartilhando aqui o outro slide, o qual aponta estes nomes, tá? E a gente vai falar um pouquinho a respeito de cada um deles. Eu vou ter que tirar os comentários para que a gente possa ler, viu, amados? Depois eu volto com os comentários. Então, vocês estão vendo aí 5 nomes, tá? Existem mais nomes, só que hoje nós vamos falar apenas a respeito de 5. E na próxima live a gente conclui com outros nomes que já estão separados, tá? Para não ficar muito longo, a gente tem pouco tempo. Então eu só coloquei esses 5 aqui e no domingo, na virada do domingo para segunda, na meia-noite de segunda-feira, a gente continua falando a respeito deste tema aqui, tá? Então, a palavra que vocês veem aí primeiro, essa é a palavra mais simples que se refere a Deus na Bíblia, tá? E o que ela significa? Ela significa justamente o que está escrito aí, o Senhor mais preeminente ou primário, tá? Vou abrir aqui os comentários, que eu quero fazer uma pergunta rapidinho para vocês, eu quero que vocês participem, tá? Por que essa palavra foca falando que Deus é o mais preeminente, que Deus é aquele que é primário? Me dá uma resposta aí, sucinta, rápida, do que você entende isso aí. Então, essa palavra aparece algumas vezes nas Sagradas Escrituras e é a palavra mais simples que se refere a Deus na Bíblia. E ela significa o Senhor mais preeminente ou primário. O que você entende disso? Alguém quer tentar arriscar alguma coisa? O que é que você compreende disso, de que o Senhor é preeminente? Mulher virtuosa, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida.
O que é que você compreende dele ser primário? Eu vejo que vocês estão com dúvidas. Então eu vou falar porque é uma reflexão, não é um estudo bíblico, né? Eu vou desativar aqui os comentários de novo, tá? E a gente vai voltar para cá. Então, amados, a gente sabe que tudo começa em Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A gente sabe que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A gente vê lá em sumiu o nome, eu tô enrolando. Colonicenses. A gente vê lá que fala que tudo foi feito em Cristo, por Cristo e para Cristo, e que Cristo é o princípio de todas as coisas. Então, quando lá em Gênesis fala que Deus criou no princípio todas as coisas, e Cristo é o princípio, lá em Gênesis já está apontando para Cristo, só que a gente só vai entender isso em João capítulo 1, no verso 1, quando fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois a gente casa com Paulo e vê que Cristo é o princípio. Então, se a gente substitui, Deus criou em Cristo os céus e a terra. Deus é o princípio de todas as coisas. Cristo é o princípio de todas as coisas. Então, esta palavra aí, ela que aponta para Deus ser preeminente, ser primário, é porque tudo começa em Deus. Deus é o princípio de todas as coisas e Deus não teve princípio. Deus é eterno, tá? Derivado dessa palavra, vem a palavra Eloá, que está no singular e que no plural, Eloá é muito raramente encontrado na Bíblia, mas que no plural dá existência a Elohim, que é essa segunda palavra que nós estamos vendo aqui, tá? É o plural de Eloá que deriva de El, tá? Elohim está no plural da majestade de Deus, tá? Aponta e significa que Deus é forte. É o nome mais comum que reverencia a Deus na Bíblia. É citada na Bíblia mais de 2.500 vezes, tá? E essa palavra Elohim é plural de Eloá. Ela está no plural. Uma palavra no plural, que é mais do que um, aponta para mais que um, está ligada a Deus mais de 2.500 vezes nas Sagradas Escrituras. Tem outra palavra que está no plural, que é Adonai, que está aqui embaixo agora, que eu coloquei aqui a terceira palavra, que significa meu Senhor, que expressa soberania, expressa senhorio, mas nunca é tratada nas Sagradas Escrituras como se fosse um pronome de tratamento, tá? Ela em si, ela sozinha, essa palavra Adonai sozinha, já está inserido nela, né? Já carrega nela o sentido do próprio Deus. Então, toda vez que se usa Adonai, está se referindo à pessoa de Deus e não a um pronome de tratamento. Apesar do significado dela ser meu Senhor, mas o peso dela é de que ela simboliza, ela expressa, ela está inerente nela a presença do próprio Deus, ok? Ela nunca é usada como um pronome de tratamento, ok? Então, Elohim e Adonai são palavras hebraicas que são escritas no plural, que indicam um plural apontando para Deus. Mas Deus no Antigo Testamento é um Deus único, né? Mas essas palavras são tratadas são palavras no plural que se referencia, que estão ligadas à pessoa de Deus. Por que essas palavras no plural estão ligadas a Deus? Me dê uma resposta aqui. Eu vou abrir aqui, ativar os comentários. Por que você acha que no Antigo Testamento palavras que têm singular são usadas no plural, diretamente ligadas à pessoa de Deus no Antigo Testamento? Por que essas palavras no plural estão ligadas com a pessoa de Deus no Antigo Testamento? O que é que isso nos revela? O que isso nos induz a pensar e perceber? Por que palavras no plural estavam sendo referenciadas ou ligadas à pessoa de Deus? Vamos lá?
Isso, Mona Lisa, tá aí, louvado seja o Senhor, glórias a Deus por isso mesmo, por causa da Trindade, né? Muitos teólogos estudiosos aí das Escrituras linkam isso aí, né? Por que Deus usou palavras no plural para falar a respeito dele? Porque ele não estava sozinho. Havia ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só que não estava ainda revelado a nós esse mistério, que só foi nos revelado mesmo claramente no Novo Testamento, quando Jesus veio e falou que ele e o Pai eram um, que qualquer um que olhasse para ele, o conhecesse, estava conhecendo o Pai, né? A gente só conheceu essa realidade da Trindade de uma forma um pouco mais clara no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento já havia indícios que apontavam para essa unidade composta que era Deus. Louvado seja o Senhor. Marlene, seja muito bem-vinda. Isabel, seja muito bem-vinda. Eu vou tirar aqui novamente os comentários para que a gente possa continuar refletindo nos nomes de Deus aqui, tá? Então a gente vai agora pro quarto nome, que é o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, aquele que supre todas as nossas necessidades. A primeira vez que essa palavra foi escrita na Bíblia foi lá em Gênesis capítulo 17, verso 1, quando Deus estava ali mandando Abraão, né, auxiliando Abraão ali no propósito que Deus tinha para ser realizado através da vida dele. Ele fala com Abraão que ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que provê todas as coisas, que nos supre em nossas necessidades, tá? El Shaddai significa justamente isso, Deus Todo-Poderoso. Para concluir, para terminar aqui esse bate-papo, né? Essa reflexão de hoje, não vai terminar aqui porque a gente vai continuar na próxima live, na live 6, que vai ser no domingo para segunda-feira, tá bom? Mas o nome mais conhecido de Deus e que o representa de melhor forma, né? E que é mais reverenciado nas Sagradas Escrituras é o tetagrama sagrado que vocês estão vendo aí, YHWH, tá? Que acreditam ser o nome realmente próprio de Deus. Infelizmente, a pronúncia desse nome foi perdida, tá? Ninguém sabe como se pronuncia esse nome. A gente sabe que é por causa do temor, por causa da reverência, por causa do mandamento lá de Deus, não tomarás o meu santo nome em vão. Os israelitas aos poucos pararam de pronunciar essa palavra, por respeito, por reverência, com uma forma de submissão ali, de respeito a Deus. Eles evitavam de falar essa palavra e por causa disso nós perdemos. Ninguém sabe pronunciar esse tetagrama sagrado nos dias de hoje. E por causa disso, os maçoretas, né, as pessoas que faziam os escribas ali, que escreviam as escrituras, que transcreviam as escrituras ali, quando os tomos iam envelhecendo, faziam os novos, para poder ajudar a pronúncia, acrescentou vogais entre essas consoantes, para que a gente pudesse hoje pronunciar o nome de Deus, tá? E aí alguns colocaram a letra A entre o Y e o H, e a letra E entre o W e o H. Aí ficou Iavé. Só que o Y, né, no som ali no hebraico, ele também tem som de J. E aí ficou Javé, tá? Outros colocaram um E e o O, ficou Jeová e colocou um A no final, tá? Isso aí não é que o nome de Deus seja Javé, Iavé ou Jeová. Houve um acréscimo de letras para que nós pudéssemos pronunciar, mas ninguém sabe como realmente era pronunciado o nome de Deus naquela época, tá? E o significado desse nome era eu sou o que sou. Quando é que aconteceu isso? Quando é que Deus falou que ele era, né? Quando é que Deus se pronunciou e falou que ele era o que era? Vocês lembram em que ocasião foi que aconteceu isso? Vou ativar os comentários aqui novamente. Vocês se recordam quando Deus se identificou? Vocês lembram qual foi a primeira vez que Deus falou a respeito dele mesmo e
e falou qual era o seu nome? Vocês lembram que momento que foi na Bíblia? Quem lembra aí, escreve aí para mim. Quando Deus pronunciou isso aí? Alguém lembra qual foi o momento que esse tetragrama veio para a palavra de Deus? Isso, Patrícia, foi com Moisés, né? Deus apareceu ali na sarça ardente ali, mandou Moisés tirar as sandálias porque o local onde ele estava era sagrado, era santo, e aí falou que Moisés seria o instrumento que ele usaria para a libertação do povo do jugo do Egito. E aí Moisés ficou ali com dúvida, né? Com receio, não sabia se poderia ser o instrumento realmente ideal de poder ir lá e ser instrumento de Deus na libertação do povo. E ele falou que o povo não sabia, não ia acreditar. E aí ele pergunta, a quem eu irei apresentar? Por quem eu estou indo ali? A quem eu devo falar que fui enviado? Eu fui enviado por quem? E aí Deus fala, você foi enviado por eu sou. Por eu sou o que sou. Porque Deus é. O único ser que é realmente é Deus. Todos nós somos derivados, né? Viemos à existência porque Deus assim nos permitiu, mas Deus não surgiu de ninguém. Deus sempre existiu. Então a única coisa que existe, que é perene, que é eterno, que é pleno, que é completo, tá? É Deus, que é concreto, é Deus. Tá? Todas as demais coisas foram derivadas, surgiram da vontade de Deus. Mas Deus é. Deus é. E louvado seja o Senhor que Ele deixou que nós viéssemos e hoje nós estamos aprendendo a ser, né? Os cristãos estão aprendendo a ser como Cristo. E os perdidos estão infelizmente ligados ao pecado e a imagem corrompida ali, infelizmente, àquele que originou o pecado, que é o diabo, né? Quem está no mundo perdido ainda, preso às amarras do diabo, estão ali, infelizmente, caminhando e representando a imagem dele. E nós, que fomos libertos dessas correntes aí, despertos para a realidade de quem é Deus, de quem é Cristo, estamos aos poucos sendo moldados à imagem de Cristo Jesus durante essa caminhada terrena. Louvado seja o Senhor, glórias a Deus. Isso mesmo, Silvana, colocou aí Moisés, respondeu, Deus abençoe sua vida. Amados, amém? Aqui estão os cinco nomes que eu separei aqui, mas tem mais alguns nomes que vocês já perceberam que não estão aqui e nós vamos retratar esses nomes na próxima live, que será no domingo, na verdade domingo para segunda, para a gente começar a segunda-feira com o pé direito à meia-noite, tá? Eu vou continuar falando sobre esse tema e falarei sobre os outros nomes que a gente encontra ali no Antigo Testamento, que aponta para Deus, e através desse nome a gente consegue compreender, extrair desses nomes características do caráter de Deus, tá? Nós podemos compreender melhor quem é Deus, baseado nesses nomes que foram imputados a ele em algumas ocasiões na palavra do Senhor. Amém? Glórias ao Senhor. Sãozinha, seja muito bem-vinda. Bem-vindo, acho que é homem, não sei. Amados, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Podem fazer aí. Se não, já são 00:20, eu vou dar alguns 2, 3 minutos, 4 minutos aqui para que vocês possam colocar aí, né, seus pedidos de oração para que a gente possa concluir esse tempo de primícia que a gente entregou para Deus nesse início desse novo dia na presença dele, tá? Então, pode colocar aí seus pedidos aí, porque todos iremos ler o seu pedido e iremos orar uns pelos outros, tá? Então, vai colocando seu pedido aí, vou dar uns 2 ou 3 minutos para que vocês possam colocar, agora é 00:21, e depois que vocês colocarem os pedidos, nós estaremos orando e concluindo a live nessa noite, tá? As lives sempre são breves à meia-noite, viu, gente? Eu nunca peço para vocês compartilharem a live, porque tá tarde,
e a gente não quer acordar, né, as pessoas. Mas eu peço a vocês que encaminhem essa live durante o dia, ok? Depois, durante o dia, você entra no perfil. Se essa live foi útil para você, você aprendeu alguma coisa, encaminhe essa live para alguém que precisa aprender também, tá? Seja você também um arauto do Senhor e venha compartilhar o conhecimento com outras pessoas. Amém? Patrícia pede oração pela família e pela vida sentimental. Amém, Patrícia? Amém. Mais algum pedido, amados? Nós temos mais uns 2 minutinhos aqui para que vocês possam fazer, tá? Os pedidos. Mais algum pedido, amados? Minha esposa está colocando aí para a gente orar pelos nossos projetos. Amém. Amém. Vamos orar. Pela saúde de Gildevan. Amém, Patrícia. Eu vou orar por Gildevan, mas depois, se você puder falar um pouco mais sobre ele para mim em particular, no privado, tá? Se você assim quiser. Deus sabe a situação, sabe o que ele precisa. Mais 1 minutinho, gente, e a gente vai orar, tá? Se você tiver algum pedido, quiser escrever aqui, para que possamos saber, iremos orar uns pelos outros, que é mandamento do Senhor, orarmos uns pelos outros. Coloca seu pedido aí, que não somente eu vou estar sabendo desse pedido, mas os demais irmãos que estão presentes também saberão, tá? E iremos orar um pelos outros. A Bíblia fala, onde estiver 2 ou 3 reunidos, Cristo está no meio deles, está ali também em comunhão conosco. Quando orarmos em concordância com alguma coisa aqui na terra, vai ser ligado no céu. Então, por isso temos que orar uns pelos outros, tá? Gleide, seja muito bem-vinda. Amém, amados. Então, vamos orar. Deus sabe quais são os pedidos, né? Quais são os seus desejos, os seus problemas, né? As dificuldades que você tem vivido. Deus sabe, tá? Disso aí. Então, a gente vai estar orando e Deus vai estar entrando em providência nas suas necessidades, ok? Vamos orar. Pai amado, viemos agora, Senhor, humildemente lhe agradecer, ó Deus, por esse tempo que nós tivemos aqui nessa live, na qual a gente aprendeu um pouco mais a respeito de Ti, Senhor. Percebemos que o Senhor é um Deus que tudo pode, é um Deus que é forte, que supre as nossas necessidades. Entendemos que tudo deriva de Ti, Senhor, que o Senhor é o princípio de todas as coisas. Rogamos ao Senhor que o Senhor venha assim nos conscientizar a cada dia a compreender que o Senhor está no controle, que o Senhor é soberano, que o Senhor governa todo o universo, que nada acontece sem a Tua permissão, Deus. Que venhamos compreender que devemos confiar e depender da Sua providência diariamente. O Senhor vem aqui humildemente apresentar a vida de Patrícia e seus familiares, ó Deus. Que o Senhor venha estar abençoando a vida de Tua serva, lhe dando assim força, graça, ânimo, para que possa perseverar, dando testemunho, Senhor, buscando a Tua face, sendo um instrumento Teu na obra que o Senhor tem na vida dela para ser realizada, Deus. Ela pede que a gente venha orar pela vida sentimental dela, que o Senhor venha estar cuidando desta área, Senhor, tão importante, lhe dando consolo, força, graça, discernimento, ó Deus, para que venha viver em plenitude a Sua vontade sobre a vida dela, Deus. Ela apresentou aqui o Gilvan, o Senhor sabe da necessidade dele, o Senhor conhece o caso dele, então o Senhor venha estar entrando em providência em relação às necessidades dele, segundo o Teu propósito, a Tua vontade, aquilo que o Senhor tem preparado para realizar na vida dele, Deus. Que venha ser assim, cumprido de acordo com aquilo que o Senhor tem planejado, Deus. Vá assim abençoando
se porventura não for cristão, que o Senhor venha estar dando entendimento e compreensão a ele, Deus, da necessidade de submissão, de entrega completa e total ao senhorio de Cristo. Venho humildemente apresentar aqui os projetos que temos, eu e Mábia, no coração, que colocamos diante de Ti, Senhor, que o Senhor venha estar entrando em providências nossas necessidades, nos guiando, Senhor, a cada dia a entender e compreender qual seja a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor em nossas vidas, e venha nos capacitar a vivenciar, a experimentar de forma completa, Senhor, a Tua vontade, que não venhamos desviar nem para a esquerda nem para a direita, Deus. Sê conosco, nos guardando de sairmos da Tua presença, Deus. Tenha misericórdia, nos dê força e graça para permanecermos fazendo a Tua vontade, Deus. Quero apresentar aqui o irmão Elísio, que chegou aqui pelo final, Senhor. Eu creio que ele quer que nós oremos pela vida, tanto espiritual quanto pela saúde dele, Deus, e pela vida espiritual da mãe dele, que o Senhor venha estar assim abençoando ela, Deus, quebrantando o coração, se revelando, Senhor, e entrando providências na necessidade da família, tá? Que o Senhor venha supri-los, ó Deus, de forma material e espiritual, que o Senhor venha entrar em providência nas necessidades de Elísio, Senhor. O Senhor sabe quais são, que o Senhor venha estar abençoando teu servo, para que ele venha continuar sendo instrumento em tuas mãos, para abençoar outras vidas. Quero apresentar a vida de cada um dos que estão aqui presentes, ó Deus, que não fizeram pedidos, mas que o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a vida, o Senhor sabe as necessidades, que o Senhor venha supri-las de acordo com o teu propósito, ó Deus, de acordo com o teu projeto. E se porventura algum ainda não tenha tido um encontro pessoal com Cristo, que o Senhor venha se revelar de forma poderosa, que o Senhor venha quebrantar o coração deste que está aqui, que ainda não teve um encontro, ó Deus, que ele venha compreender e entender quem Tu és e venha se render ao Teu senhorio, Senhor. Vá assim nos dando uma boa noite de sono, bem descansado, ó Deus, para que possamos acordar amanhã de forma disposta a servi-lo, a representá-lo, onde quer que o Senhor nos coloque, ó Deus. Sê conosco nessa sexta-feira, nos abençoando, nos livrando de todo mal, Deus, e nos usando para resgatar aqueles que se encontram ainda perdidos. Nos dê sabedoria, discernimento, nos dê uma palavra temperada com sal, que saibamos aproveitar as oportunidades para o evangelismo, para representar Cristo, para que não tomemos o Teu santo nome em vão onde quer que o Senhor nos coloque. Obrigado, Deus, por essa live, obrigado por essas vidas, obrigado por aquelas que ainda assistirão a live, Deus, que o Senhor venha estar entrando em providência na vida de cada um destes que porventura tiveram a oportunidade de passar por aqui. Obrigado por tudo, Deus. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Gabi, seja muito bem-vindo. Nascimento, seja muito bem-vindo. Grazi, seja muito bem-vindo. Mari, seja muito bem-vindo. Suelen, seja muito bem-vindo. Gente, muito obrigado. Jeane, Jennifer, Patrícia aí. Elísio, Ademar, pessoal, muito obrigado. Dalvani que entrou, a Mona Lisa, muito obrigado mesmo a todos que estiveram por aqui, viu? A gente vai estar terminando a live, como eu disse, de 20 a 30 minutos que a gente vai fazer de segunda a sexta. O nosso próximo encontro será no domingo, tá? Na virada de domingo para segunda-feira, meia-noite, e a gente vai continuar falando a respeito dos nomes de Deus para que possamos identificar um pouco mais as características de Deus e possamos conhecer Deus um pouco mais, porque a vida eterna é esta: conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo ao qual Deus nos enviou, tá? Então, temos que conhecer Deus, temos que conhecer Cristo, e é por isso que a gente está falando a respeito desses nomes, tá? Nós vamos continuar falando a respeito disso no domingo, ok? Na virada de domingo para segunda-feira. Que Deus venha abençoar a vida de vocês, venha lhes dar um bom final de semana, uma sexta-feira abençoada, um sábado abençoado e um domingo abençoado. E a gente se encontra pelos stories ou no domingo à meia-noite, viu? Faz um esforcinho para estar aqui conosco. Muito obrigado por tudo.
Patrícia colocou aqui, voltei um segundo que saí, não tem problema, Patrícia. Depois você assiste, tá? Se porventura você perdeu alguma parte, você pega e assiste, que eu vou salvar a live aí. E durante o dia, depois que vocês acordarem, tentem encaminhar essa live para alguma pessoa, para que ela possa ser abençoada com a reflexão, viu? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima live, ok? No domingo. Deus abençoe. A paz do Senhor. Tchau, Davani. Tchau, Patrícia. Tchau, todo mundo. A paz. Fui. Amém. Amém, Patrícia.